junto com os irmãos um dos textos, talvez o texto mais conhecido da Bíblia. Mesmo que você não seja um leitor assíduo da Bíblia, você já deve ter ouvido falar sobre esse texto. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 3. É a oração dominical, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está rolando na internet aí um texto, você já deve ter recebido ou lido no Facebook ou no WhatsApp, que conta a saga de alguém que eventualmente nasceu em 1900. Quero ler rapidamente. Imagine que você nasceu em 1900. Com 14 anos de idade surge a Primeira Guerra Mundial. Quando termina essa Guerra Mundial você já tem 18 anos e um saldo de 22 milhões de mortos. Logo depois surge uma pandemia mundial, a gripe espanhola, que mata 50 milhões de pessoas. Mas você continua vivo, e agora com 20 anos. Quando você tem 29 anos, há uma crise mundial global que começou com o colapso da Bolsa de Nova York. Causou inflação, desemprego e fome no mundo inteiro. Mas você sobrevive a tudo isso. Com 33 anos, os nazistas chegam ao poder. Com 39 anos de idade, começa a Segunda Guerra Mundial. Você já tem 45 anos de idade, um saldo de 60 milhões de mortos, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Com 52 anos começa a Guerra da Coreia. Com 64, quando você chega aos 64 anos, começa a Guerra do Vietnã e termina quando você tem 75 anos. Imagine esse período. No dia 15 de abril de 2017, o presidente da Câmara da cidade de Verbania, na Itália, declarou o seguinte: morreu Emma Morano, uma italiana com 117 anos, considerada a mulher mais velha do mundo na época. E a declaração que foi dita sobre essa senhora, a senhora Emma, é o seguinte: ela teve uma vida extraordinária. Vamos lembrar sempre da sua força e da sua história. Olha que interessante, ela viveu todo esse período. Há alguns anos atrás, eu me lembro de ter visto uma reportagem sobre o Butão, uma cidade, um país pequenininho encravado nos Himalaias, que produto interno, bruto interno deles era medido pela felicidade. É um país pobre, que vive ainda de forma medieval, mas é considerado, ou foi considerado, um dos países mais alegres do mundo. Nesse período que nós falamos, entre 1900 e 1975, todas essas ocorrências aqui em 1964, algumas pessoas nasceram. Dentre elas, Albert Einstein, nasceu em 1879 e morreu em 1955. Ele pegou um pedaço disso aqui, entre 1900 e 1955. Ele pegou pelo menos o começo da Segunda Guerra Mundial. E foi uma das mentes mais brilhantes do mundo. Nesse período, nós que somos crentes, influenciados por alguns teólogos, podemos lembrar de Dietrich Bonhoeffer, que nasceu em 1906 e morreu em 1945. F.F. Bruce, 1910 a 1990. E talvez um dos mais conhecidos, C.S. Lewis. Se você não conhece algum livro evangélico do C.S. Lewis, você já deve ter pelo menos ouvido falar no filme As Crônicas de Nárnia, onde ele faz uma relação de Aslan, que é o leão, com a pessoa de Jesus Cristo. Nasceu em 1898 e morreu em 1963. A pergunta que eu faço nessa noite é: como se vive bem? Como se vive uma vida com significado? Como é que se vive uma vida boa? Como é que a gente olha para Emma Morano, que nasceu, que viveu todo esse período de 1900 a 1975, pegou todas essas crises mundiais, e quando ela morre, alguém declara que ela viveu uma vida extraordinária? É óbvio
que a nossa vida, é óbvio que a resposta para essa questão, como se vive uma vida com significado, especificamente essa pergunta, como se vive bem, que a resposta não está atrelada às circunstâncias, às situações. Porque se nós consideramos viver bem só quando eu tenho todas as circunstâncias e situações favoráveis, mais cedo ou mais tarde a minha vida vai ficar ruim. Veja agora, por exemplo, nós estamos em tempo de pandemia. Não deve ser das circunstâncias que nós tiramos o substrato para as nossas vidas. Olha que interessante, a gente vive um período onde as circunstâncias e as situações obrigatoriamente nos são contrárias. A gente não pode sair de casa, os trabalhos, os empregos estão abalados. Eu particularmente tive redução do meu salário. Alguns estão perdendo o emprego e nós não podemos basear a nossa resposta de como é que se vive bem na situação ou nas circunstâncias. Quando eu olho para esse texto e quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele está ensinando mais do que algumas palavras que nós devemos dizer ou algum método que nós devemos seguir para quando nós falarmos com Deus. Na oração do Pai Nosso, nós temos na Bíblia várias entradas, várias janelas que nos dão como é que nós podemos encontrar significado para as nossas vidas. Quarta-feira passada mesmo nós tratamos um texto que falava sobre isso, da gente encontrar alívio mesmo em meio às circunstâncias. Vários textos de Paulo, de Pedro, Tiago, muitos conselhos nós temos na Bíblia de como é que a gente vive bem. Mas é interessante que parece-me que esse é o texto principal, até porque ele foi proferido pelo principal personagem da Bíblia, que é Jesus Cristo. A oração do Pai Nosso não é só um ritual ou um tutorial de que quais palavras eu devo dizer ou qual é o caminho que eu devo seguir, o que eu falo primeiro, o que eu falo depois. Mas a oração do Pai Nosso é uma resposta para as nossas vidas. É uma resposta para os grandes anseios que nós temos no nosso coração. É uma resposta para as necessidades da nossa alma, para as dificuldades que nós encontramos. É uma resposta para como é que a gente consegue viver bem numa situação onde as circunstâncias e as situações não me são favoráveis, onde a estrada não é totalmente pavimentada, onde eu encontrarei acidentes na estrada. Parece-me que a gente vive numa estrada esburacada, parece-me que a gente anda um pedacinho de asfalto e depois cai no buraco, às vezes pega um asfalto esburacado. Essa resposta que Jesus Cristo dá aos discípulos quando eles lhe perguntaram como orar, é uma rocha na qual nós podemos sustentar as nossas existências, na qual nós podemos sustentar. A oração do Pai Nosso é uma oração que eu repito várias vezes. É uma oração que firma o fundamento daquilo que eu creio e me mostra as respostas para as necessidades que eu tenho. A oração que Jesus ensinou, eu escrevi aqui, nos oferece uma rocha por onde caminhamos no mundo cujas circunstâncias nem sempre são favoráveis, cujas situações, não raras vezes, nos são contrárias e afetam a plenitude da nossa vida. Eu quero ver rapidamente com os irmãos dessa noite 4 ensinamentos que Jesus Cristo nos dá na oração, para que nós tornemos essa oração uma prática nas nossas vidas. Leia comigo novamente o versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Primeira resposta que Deus nos dá é que na oração do Pai Nosso nós aprendemos o sentido da nossa vida. Nós vivemos numa época, e principalmente agora, onde muita gente não tem sentido para a vida. Onde muita gente não consegue enxergar o amanhã, inclusive dentro da igreja. Tem muita gente desesperada. Eu tenho alguns conhecidos, e eu acho engraçado, conhecidos crentes inclusive, que você vê ali no Facebook do cara, ele reclama de tudo e de todos. Ele aponta o problema de todo mundo, mas não é capaz de botar um texto bíblico lá, mostrando uma solução. Não é capaz de colocar um comentário sobre algum texto da palavra de Deus, mostrando algum alento.
Essa primeira parte da oração do Pai Nosso, ela nos dá uma resposta para o sentido que nós encontramos para as nossas vidas. Porque nós habitamos num mundo complicado. Nós habitamos num mundo onde parece que a conta não fecha. Como é que nós explicamos algumas crianças nascerem em famílias nas quais são amadas e bem cuidadas, e outras crianças nascerem na miséria, sem ter o que comer, sem ter perspectiva de vida? Tem um comercial, creio que alguns irmãos já devem ter visto, e eu acho que o intuito do comercial é esse mesmo, mexer com a gente, quando fala dos Médicos Sem Fronteiras. E eles mostram algumas cenas. Eu digo para minha esposa, se eu pudesse voltar no tempo, quando eu vejo esse comercial, se eu pudesse voltar no tempo, eu gostaria de ter feito medicina e ter ajudado essas pessoas. Como é que a gente vê gente às vezes até esbanjando e pessoas morrendo de fome? A conta não fecha no mundo, porque às vezes a gente acredita num mundo perfeito onde ele é meio retributivo, onde pessoas boas recebem coisas boas e pessoas más recebem coisas más. Algumas filosofias e ideologias, alguns tentam até explicar isso, que se você está sofrendo hoje é porque em algum momento de alguma vida passada você fez algo que é mal, então é justo que você sofra hoje. Mas a conta não fecha. Alguns escritores bíblicos mesmos vão dizer isso. Salomão vai dizer isso, olha, não tente quebrar a sua cabeça com isso, a gente não encontra resposta para tudo. Por que é que o mal prospera? Por que é que pessoas más prosperam e às vezes pessoas que estão fazendo bem, vivendo direitinho como deveria viver e não conseguem prosperar? Irmãos, eu vi uma reportagem alguns anos atrás, já tem uns 5, 6 anos, que toda vez que eu lembro dessa reportagem mexe comigo. Um sítio na região, no estado de Santa Catarina, não me lembro a cidade, os pais saíram e deixaram os 3 filhos em casa. Num sítio com uma cerca eletrificada, por causa da quantidade de roubos que estava acontecendo ali. O pai saiu, a mãe saiu cedo e esqueceram de desligar a eletricidade da cerca elétrica. Um filho menor de 4 ou 5 anos foi jogar bola e a bola foi perto da cerca, ele acabou encostando na cerca e ficou preso. Seu irmão mais velho, de 9 e 10 anos, viu que o irmão estava preso, foi tentar tirá-lo dali e quando colocou a mão nele, ficou preso também. A filha do casal de 16 anos, que era mais velha, tinha ficado responsável, quando viu os 2 irmãos presos, foi atrás tentar livrar e também ficou presa. E aquele casal de pais, quando voltou para casa, encontrou os 3 filhos mortos numa cerca elétrica. Como é que a gente explica isso? Qual é o sentimento que passa no coração de um pai e de uma mãe dessa? Imagine a briga que deve ter acontecido, começar a acontecer dentro dos dois, porque a culpa foi sua, porque devia ter cerca, não devia ter cerca. Porque é que há boa ventura para pessoas ruins e pessoas boas são mal sucedidas? Não temos explicação, a gente nós vivemos num ambiente de culpa. Nós não somos tudo aquilo que nós gostaríamos de ser. Nós não somos tudo aquilo que as outras pessoas esperam de nós que nós sejamos. Nós não conseguimos dar tudo aquilo que as pessoas esperam de nós. Porque nós somos falhos, porque a conta não fecha, porque nem sempre o bem que eu quero fazer eu faço. Nós vivemos num ambiente de medo, a gente está vulnerável à nossa existência. A gente vive o mal está ali do lado de fora, e não estou falando só do mal da pandemia que nós temos agora, estou falando da maldade que há no mundo, dos homens malvados que há no mundo. Eu fico preocupado quando a minha filha sai de manhã para ir para a faculdade, agora nem tanto por causa da pandemia, mas quando ela tomava o trem para ir para São Paulo na faculdade, a hora que ela sai, a hora que ela chega, eu fico preocupado com o meu filho que está fora, o que vai acontecer, que hora ele vai chegar dentro de casa, pai, hoje eu vou subir com Uber, e aquilo me aperta o coração, porque para chegar na minha casa tem que pegar uma serra, e eu já fico preocupado porque é o meu filho, e mais um motorista sozinho dentro do carro. Nós vamos vivendo uma sobrecarga, a nossa existência, nosso sentido de sobrevivência. Parece que a gente está 7/24 ligado. A gente está sempre preocupado com o que vai acontecer, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou resolver, o que vai acontecer. E quando Jesus diz essa oração, ele fala, calma, não é por aí, não é assim.
Jesus está dizendo, olha, há um sentido na vida, há algo maior. Ele está dizendo, santificado, venha o teu reino. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, olha, que a gente precisa assumir um compromisso de viver sob o reinado de Deus. Olha que interessante, se o irmão está com a sua Bíblia aberta, alguns versículos atrás, no versículo 6, Jesus Cristo está dizendo, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, dobra os seus joelhos, fala com teu pai que em secreto. Ele está dizendo o seguinte, entra lá, se desliga desse mundo, liga com Deus para você entender o que é santificar a Deus, para você entender qual é o sentido da vida que Jesus está te dando, que Deus está te dando. Onde nós descobrimos o sentido, qual é a rocha? Há um outro texto bíblico que vai dizer o seguinte, que veio a tempestade e o homem tolo tinha construído a sua casa sobre a areia e a tempestade levou, mas o homem sábio firmou a sua casa sobre a rocha. Primeira parte dessa oração responde talvez a coisa mais importante para nós. Sentido de vida, sentido da nossa vida. Tem uma frasezinha que os mineiros vão entender bem, que diz o seguinte, onde que eu estou, de onde que eu vim, onde que eu estou, para onde que eu vou. De onde que eu vim, de onde eu vim, onde que eu estou, aonde estou e para onde que eu vou. Qual é o sentido da minha vida? E Jesus está dizendo que o sentido das nossas vidas é santificar o nome de Deus, é trazer o reino de Deus à terra. É fazer parte da solução, não fazer parte do problema. Muitas vezes nós fazemos parte do problema, nós reclamamos, estamos encostados. O pastor Ed René, que inclusive foi quem influenciou esse sermão meu de hoje, diz que quando ele se preparava para ser seminarista, pastor, o pastor dele que se chamava Edgar Martins, disse para ele, Ed, aprenda uma coisa, crente que trabalha não dá trabalho. O crente que está envolvido na obra do Senhor, que quer fazer o bem ao mundo, que de alguma maneira quer deixar um legado, quer fazer bem a vida dos outros, quer fazer bem a vida dos próximos, quer começar pelos domésticos da fé. Aquele crente que está preocupado em trazer o reino de Deus. Aquele crente que está preocupado em que o reino de Deus, que a vontade, que o reino de Deus seja estabelecido, que assim como a vontade de Deus é cumprida nos céus, ela seja cumprida na terra. Esse crente não quer trabalho. Quer viver bem? Assuma um compromisso com Deus para viver uma vida que glorifique o nome dele, que santifique o nome de Deus e que traga o reino de Deus à terra. Segunda resposta que Deus nos dá como viver bem. Leia comigo, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Segunda questão. Quer viver bem? Germano, você quer viver bem? Igreja Batista Memorial de Americana, os irmãos querem viver bem? Aprenda a saciar os seus desejos. Pare de pensar no que você não tem, no que você gostaria de ter, no que você gostaria de ser, no que você almeja, no que você às vezes pedala e não consegue alcançar, e comece a agradecer aquilo que você tem. E se amanhã eu não tiver dinheiro? E se amanhã eu não tiver roupa? E se amanhã eu não tiver casa? E se amanhã eu não tiver comida? Dê graça pelo que você tem hoje. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho dinheiro. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho saúde. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho uma casa. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho comida. O grande ensino é buscar em Deus a saciedade para as nossas vidas. Se você vive a sua vida inteira em função de algo que você precisa ter, a cada conquista você está frustrado. Porque quando você conquista algo, você descobre que aquilo não te sacia o vazio que há no seu interior. Você precisa de algo maior. Você precisa de algo... Às vezes tem gente que vive como fariseu, vive para mostrar a vida para os outros. Vive para mostrar que conseguiu chegar mais longe, de que tem um carro melhor, de que tem uma vida melhor, de que tudo na sua vida é melhor. E o que a Bíblia está dizendo, olha só que interessante, o pão nosso de cada dia, é o pão de hoje. E mais interessante ainda, é o pão nosso, não é o pão meu, é o pão nosso.
Antes de almejar coisa nova, agradeça o que você tem. E nesse contexto, partilhe o que você tem. Veja que o pão não é meu, o pão é nosso. A riqueza bíblica sempre é uma riqueza coletiva. A Bíblia não ensina a angariar fundos próprios. A Bíblia sempre ensina uma riqueza coletiva. O pão é nosso. O pão é para todos. É por isso que a Bíblia fala muito sobre esmola. E esmola na Bíblia não é o que a gente tem como esmola hoje. Eu dou uma esmola e fico olhando de cima, como se eu fosse superior a esmola. O sentido de esmola na Bíblia é o seguinte: olha, eu tenho e posso ajudar a você que não tem. Hoje é o meu dia de ajudar. O sentido de esmola na Bíblia é a justiça, é aquele que tem distribuir para aquele que não tem. E nesse sentido de justiça, irmãos, nós aprendemos um contexto maior ainda, que você que está necessitado não precisa ter vergonha de pedir. Nós que somos membros da igreja, nós que somos membros do corpo de Cristo, você não precisa ter vergonha de levantar a mão e dizer: olha, preciso de ajuda. Porque aquele que tem está exercendo justiça ao te ajudar. Quer viver bem? Aprenda a viver com o pão nosso de cada dia e a partilhar o pão nosso. O pão não é meu, ele é nosso. Ele vem dos céus. É como um maná. Talvez Jesus Cristo esteja até fazendo uma referência ao maná. Lembra do maná no deserto? Que eles recebiam o maná para o dia. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles recebiam a provisão para o dia. Não adiantava guardar para o dia seguinte. Estragava. Eles tinham que acordar e no outro dia ia aguardar a provisão de Deus. Deus cuida dos seus. Aprenda a saciar os seus desejos. Aprenda a partilhar o pão que Deus tem te dado. Terceiro princípio que nos ajuda a viver bem. Versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdão. Terceiro princípio, aprenda a se livrar do peso da culpa. Pedir perdão e perdoar. Até psicólogos, psiquiatras já demonstraram estudos de que liberar perdão melhora a nossa vida. Quantas vezes a gente vive uma vida amarrada porque não liberamos perdão? Olha que interessante, esse mandamento, esse ensino de Cristo na oração é tão importante que no versículo 14 ele continua a tratar disso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará. Não é uma opção, não é uma escolha. Eu não escolho e falo: não, o Germano eu quero perdoar, fulano eu não quero. Não é uma escolha, é um mandamento. Ele está dizendo: olha, aprenda a viver o ciclo do perdão. O ciclo regenerador do perdão é arrependimento, confissão, perdão e transformação. Muitas vezes a gente quer viver o ciclo da perfeição. Eu não erro nunca, eu sou sempre certo, eu sempre tenho a razão, e o ciclo da perfeição ele gera transgressão, dissimulação, enganação, frustração, culpa e destruição. Porque se eu vivo o ciclo da perfeição, quando eu erro e sei que o mundo vai cair por causa do meu erro, eu preciso esconder. Então eu dou um jeito de esconder o meu erro e dou um jeito de acusar as outras pessoas. Irmãos, nós precisamos assumir que nós não somos perfeitos. E nós não somos perfeitos na maneira de viver. Nós não somos perfeitos na maneira de amar. As pessoas que nos amam não são perfeitas e também não nos amam da forma perfeita. Às vezes nós ofendemos ou somos ofendidos mesmo sem querer ofender. Às vezes algumas pessoas nos ofendem mesmo sem querer ofender, porque elas não conseguem nos amar da maneira perfeita. E nós não conseguimos amar da maneira perfeita. Pedir perdão não é humilhação. Pedir perdão é uma virtude. Liberar perdão é uma virtude. Nós precisamos viver o ciclo regenerador do perdão. Pessoas que tentam viver um ciclo de perfeição estão fadados à tragédia. Eu conheço alguns crentes que só falta eles dizerem que Jesus saiu ganhando e morrer por eles. De tão perfeito que eles são. Nunca erram.
Sempre estão certos. Parece os fariseus. Estão sempre certos. Nunca cometeram nada errado. São sempre os primeiros a apontar os dedos. O pecado nos cega. O ciclo da perfeição nos cega. Davi, quando pecou, e o profeta foi conversar com ele, o profeta contou uma historinha para ele. Davi, imagina um homem rico que tem muitas ovelhas, muito gado, e ali do lado dele, o vizinho dele, tem uma ovelhinha só. E essa ovelhinha come a comida deles, essa ovelhinha mora junto com eles, essa ovelhinha é o xodó da família, como se fosse da família. E um dia esse vizinho rico recebe uma visita e precisa fazer um churrasco. E o vizinho rico manda pegar a ovelhinha daquele homem pobre. E Davi nessa hora começa, mas que injustiça, esse cara tem que ser punido, tem que ser morto. E o profeta vira para ele e diz, é você, Davi, esse homem é você. O pecado de Davi havia cegado a Davi. Vamos viver o ciclo regenerador do perdão. Você quer viver bem? Jesus está perguntando, quer viver bem? Viva o ciclo regenerador do perdão. E aí você vai falar, Jesus, eu tenho perdoado essa pessoa bastante, será que ele vai melhorar? E Jesus pode te responder, talvez sim, talvez só lá no reino, só na glória. O fato é que você tem que perdoar pelo menos 70 vezes 7. Quer viver bem? Viva o ciclo regenerador do perdão. E o quarto, leia comigo aqui o último versículo, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aprender a superar o mal. Quem conhece o Pai, quem conhece a Deus, Jesus, sabe que Ele é profundamente contra o pecado. Ele está dizendo, anda na linha, lute contra. Ele não está dizendo, olha Deus, me livra o Senhor do mal, porque eu, se depender de mim, eu não vou conseguir, ou se depender de mim, eu não vou nem tentar. Ele está dizendo, livrai-nos do mal. O mal que eu falei lá no começo, o mal que é pecado, o mal do malvado, o mal de fazer mal, o mal da maldade. Que Jesus está dizendo, ande na linha, faça o que é certo, faça o que é reto. Irmãos, eu não sou perfeito. Já cometi coisas más na minha vida e convivo com as consequências. E quando olho para trás, sinto peso e dor no meu coração. E aí eu preciso pedir a Deus que Ele me livre do mal, que Ele me desvie, que Ele tire as minhas memórias, que Ele me ajude nas consequências. É isso que Jesus Cristo está dizendo, olha, resista à tentação. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte, na luta contra o pecado vocês não chegaram a sangrar. Quem dera eu tivesse aprendido esse texto muito mais novo. Na luta contra o pecado vocês não chegaram a sangrar. Desistimos rápido. Muito rápido nós desistimos e cedemos à tentação. Quer viver bem? Lute com todas as suas forças contra o mal. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste se a gente não colocar força? Ninguém resiste sem colocar força. Para você criar resistência, você precisa empreender força. E essa força não é nossa, essa força é celestial. Por isso que ele diz aqui, não nos deixei cair. E Deus não nos deixa cair em tentação. Quando o tentador chega, o nosso Salvador também chega, com o escape, com a provisão. É o Espírito Santo falando na nossa mente, não vá por aí, não faça nesse caminho, não faça isso. Mais uma ilustração que eu vi, inclusive, do pastor Ed René, que a tentação, ele explica que a tentação para ele é como se fosse uma pia cheia de água. E lá em cima da pia tem um anelzinho de plástico. E alguém vai lá e tira o tampão da pia. Lá embaixo a água começa a cair. E o anelzinho aqui em cima começa a rodar. Se você não prestar atenção e não tapar ali, vai chegar uma hora que o anelzinho entra no redemoinho e você não consegue pegar. Foi embora pelo ralo. Resistir à tentação é tapar. É ouvir a mensagem do Espírito Santo na tua mente e falar, deixa eu tapar essa brecha aqui. É não dar ouvido às pessoas que vêm falar, principalmente dentro da igreja. Você viu o que o irmão fez? Você viu o que aconteceu? Graças a Deus eu e minha família pegamos um hábito de dizer, olha, não quero saber de todos os detalhes não. Não precisa contar todos os detalhes. Se for fazer mal, é melhor eu nem saber. É melhor nem contar, porque eu não quero ficar vendo a pessoa mal. Deixa que Deus prepara homens e mulheres
sábios, preparados para tratar cada situação. Você quer viver bem? Aprenda o sentido da vida. Honre a Deus se colocando sobre o reinado e se colocando como instrumento da vontade dele. Santifique o nome do Senhor, fazendo aqui a vontade dele, que o reino dele, que a sua vontade seja feita aqui na terra, que nós sejamos instrumentos da vontade de Deus aqui na terra, para que nós tenhamos a oportunidade de sermos instrumentos dele lá no céu. Aprenda a saciar os seus desejos, desfrute do que Deus tem te dado com gratidão e com generosidade. O cristão é generoso, irmãos. O cristão é generoso. Nós não podemos passar por esse mundo deixando um legado de avareza, um legado de mesquinhez. E eu não estou dizendo isso porque eu estou pedindo dinheiro para a igreja. Quantas vezes eu ouço pessoas no meu trabalho, inclusive, falar, pastores que roubam a igreja. Nós precisamos mostrar o perfume de Cristo, nós precisamos ser generosos. Se hoje eu tenho e posso te ajudar, é com prazer que eu te ajudo. Quer viver bem? Aprenda-se a se livrar do peso da culpa. Libere perdão, construa relações baseadas no ciclo regenerador do perdão. Arrependimento, confissão, perdão, transformação, vida nova. Quer viver bem? Aprenda a superar o medo do mal. Desvie, lute com todas as suas. Viva de maneira santa, lutando contra o mal, contra o malvado, contra o maligno. Talvez essa seja a rocha principal no qual nós devemos firmar as nossas vidas, na oração do Pai Nosso. Te convido a repetir várias vezes essa oração, não como um mantra, não como palavras jogadas ao vento, mas que cada vez que você repetir essa oração, você faça com o seu interior, buscando realmente fazer a vontade de Deus, agradecer a Deus pelo que Ele te dá e sendo generoso, perdoar, buscar o perdão e se desviar do mal. Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana para os irmãos, que nós comecemos essa semana com essa oração, fazendo a diferença nas nossas vidas. Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre.